Patrick Hughes Stewart, OB, é um ator britânico de cinema, televisão e teatro. Ele começou a atuar bem cedo, aos 15 anos, chegando na Royal Shakespeare Company em 1966 e permanecendo lá por mais de uma década. Sua grande ascensão ao estrelato veio em 1987, quando assumiu o papel de Capitão Jean-Luc Picard na série de televisão Star Trek: The Next Generation, interpretando a personagem durante todas suas 7 temporadas e 4 filmes. Após The Next Generation, Stewart teve dificuldades em encontrar outros papéis no cinema e na televisão, com a grande exceção sendo a série de filmes X-Men, em que interpretou o professor Charles Xavier. Desde então, ele tem concentrado seu tempo no teatro, mesmo assim fazendo várias aparições especiais na televisão e trabalhando na dublagem de filmes, séries de televisão e jogos eletrônicos. Em 2010, Stewart se tornou um cavaleiro celibatário do Império Britânico por seus serviços às artes cênicas. Stewart nasceu a 13 de julho de 1940 em Mirfield, Yorkshire, Inglaterra. Ele é filho de Gladys, uma tecelã e trabalhadora têxtil, e Alfred Stewart, sargento regimental maior do exército britânico que serviu com a Kingston Yorkshire Light Infantry e anteriormente havia trabalhado como um trabalhador geral e carteiro. Numa entrevista em 2008, Stewart disse: "Meu pai era um indivíduo muito potente, um homem muito forte que conseguiu o que queria." Foi dito que quando ele caminhou para o campo de desfiles, os pássaros pararam de cantar. Foi muitos anos depois que eu percebi como meu pai se inseriu em meu trabalho. Eu deixo-lhe crescer um bigode para Macbeth. Meu pai não tinha um, porém quando eu me olhei no espelho antes de subir ao palco eu vi o rosto de meu pai me encarando. Durante toda a infância, Stewart passou por pobreza e desvantagem, uma experiência que mais tarde influenciou suas crenças políticas e ideológicas. Em 2006, Stewart fez um pequeno vídeo contra a violência doméstica para a Anistia Internacional, onde ele lembrava dos ataques físicos de seu pai contra sua mãe e o efeito que isso teve nele como criança, e que ele deu seu nome a uma bolsa de estudo na Universidade de Huddersfield, onde ele é chanceler, para arrecadar fundos para estudos de pós-graduação sobre violência doméstica. Suas experiências de infância também o levaram a ser o patrono da Refuge, uma instituição britânica para mulheres vítimas de abuso. Ele cursou a Crawley Church of England Junior and Infant School. Ele atribui sua carreira como ator a um professor de inglês chamado Cecil Dorman que colocou uma cópia de Shakespeare nas minhas mãos e disse: "Agora levante-se e interprete." Em 1951, aos 11 anos, ele entrou na Mirfield Secondary Modern School. Ele continuou a estudar teatro. Aos 15 anos, Stewart saiu da escola e começou a participar mais de um grupo local de teatro. Ele conseguiu um emprego como um repórter de jornal e escritor de obituários, porém depois de um ano, seu empregador lhe fez um ultimato: escolher entre a carreira jornalística ou a de atuação. Ele se demitiu. Seu irmão conta histórias de que Stewart teria comparecer aos ensaios durante o horário de trabalho, e depois criaria as histórias que ele escrevia no jornal. Stewart também já treinou boxe. Depois de um período na Manchester Library Theatre, ele se tornou um membro da Royal Shakespeare Company em 1966, permanecendo com eles até 1982. Ele era um artista associado da companhia em 1968. Ele atuou ao lado de atores como Ben Kingsley e Ian Richardson. Em janeiro de 1967, ele fez sua estreia na televisão em um episódio de Coronation Street como um bombeiro. Em 1969, ele teve uma rápida ponta na TV como Horácio, junto com Ian Richardson como Hamlet, em uma interpretação na cena dos cavadores de covas como parte do episódio 6 da série Civilization.
Ele fez sua estreia na Broadway como Tom Snout na lendária produção de Peter Brook de A Midsummer Night's Dream, depois se mudando para a Royal National Theatre no começo da década de 1980. Com o passar dos anos, Stewart teve vários papéis em grandes séries de televisão sem se tornar conhecido. Ele apareceu como Vladimir Lenin em Fall of Eagles, Lúcio Hélio Sejano em E, Claudius, Carla em Ticker, Taylor, Soldier, Spice Miles People, Cláudio em uma adaptação da BBC de Hamlet. Ele também assumiu o papel principal romântico da adaptação da BBC de North and South, de Elizabeth Gaskell. Ele também foi o protagonista, o Dr. Edward Roebuck, na série Mayberry, de 1981. Stewart também teve papéis pequenos em vários filmes como Rei Leão de Graça em Excalibur de John Boorman, o personagem Gurney Halleck na versão de 1984 de Donnie Dr. Armstrong em Life Force. Apesar de não ser rico, Stewart tinha um estilo de vida bem confortável como um ator. Ele descobriu que apesar de uma longa carreira, sua reputação não era grande o bastante para trazer a produção de voz Afraid of Virginia Woolf para o West End Theatre. Assim, em 1987, Stewart concordou em trabalhar em Hollywood, depois de Robert H. Buskman, produtor da renovação de uma série de televisão há muito tempo cancelada, tê-lo visto atuar na Universidade da Califórnia em Los Angeles. Stewart não conhecia nada sobre o programa original, Star Trek, ou seu estado icônico na cultura norte-americana. Ele estava relutante em assinar o contrato padrão de 6 anos, porém o fez acreditando que a série iria rapidamente ser um fracasso e ele iria poder retornar para Londres e sua carreira no teatro depois de ganhar algum dinheiro. Quando Stewart começou a interpretar seu papel de Capitão Jean-Luc Picard em Star Trek: The Next Generation, o Los Angeles Times o chamou de ator britânico shakespeariano desconhecido. Stewart não estava preparado para as longas horas de uma produção televisiva, tinha dificuldades em se adaptar aos seus colegas de elenco menos disciplinados, e ficava desapontado ao ter de decorar todas as besteiras tecnológicas. Posteriormente ele entendeu melhor as diferenças culturais entre o teatro e a televisão, ficou amigo íntimo de seus colegas de elenco, e passou a gostar muito da fala contínua de espaço-tempo. Marina Sirtis acredita a Stewart pelo menos 50% se não mais do sucesso do programa porque outros emulavam seu profissionalismo e dedicação à atuação. Além de tê-lo feito um homem rico pelo enorme sucesso do programa, Stewart calculou durante um intervalo de filmagem da série que ele havia ganho mais dinheiro durante aquele intervalo do que durante 10 semanas de UFA. Em Londres, Stewart recebeu uma indicação ao Screen Actors Guild Award para melhor interpretação de um ator em uma série dramática. De 1994 até 2002, ele também interpretou Picard nos filmes Star Trek Generations, Star Trek First Contact, Star Trek Insurrection e Star Trek Nemesis, além de ter aparecido no episódio piloto de Star Trek Deep Space Nine, é uma série. Quando perguntado em 2011 sobre qual era o ponto alto de sua carreira, ele escolheu The Next Generation, porque mudou tudo. Ele também disse que estava muito orgulhoso sobre seu trabalho em The Next Generation, por sua mensagem social e impacto educacional nos espectadores jovens. Ao ser questionado sobre o significado de seu papel comparado à sua carreira shakespeariana, Stewart disse: "Os prêmios que Stewart recebeu incluem os leitores da TV Guide o escolhendo com Cindy Crawford, quem ele nunca havia ouvido falar, como o homem e a mulher mais audaciosos da televisão." Stewart considerou isso uma distinção única por causa de sua idade e calvície. Em uma entrevista a Michael Parkinson, ele expressou sua gratidão à resposta de Gene Roddenberry a um repórter que disse: "Certamente eles teriam curado a calvície até o século X", com Roddenberry respondendo que, no século X, eles não iriam se importar. Stewart disse que ele nunca teria se juntado a The Next Generation se ele soubesse que a série iria durar 7 anos.
Stewart ficou tão marcado como Picard que ele passou a ter dificuldades em conseguir outros papéis em Hollywood. A grande exceção foi a série de filmes X-Men. Os sucessos dos filmes resultaram em mais um papel regular e lucrativo em uma grande série de super-heróis. O personagem de Stewart, o professor Charles Xavier, é muito semelhante a Picard e ele mesmo, um imponente, de voz profunda, inglês careca. Desde então ele deu voz ao personagem em 3 jogos eletrônicos, X-Men Legends, X-Men Legends 2, Rise of Apocalypse e X-Men, Next Dimension. Outros papéis na televisão e no cinema incluem o extravagante homossexual Sterling no filme Jeffrey e o rei Henrique II da Inglaterra no filme para a televisão de Leon Winter, recebendo indicações ao Golden Globe Award por sua performance. Ele interpretou o Capitão Ahab no filme para a televisão de 1998 Moby Dick, também recebendo uma indicação ao Golden Globe e uma para o Primetime Emmy Award por sua interpretação. No final de 2003, durante a 11ª e última temporada de Frasier, Stewart apareceu no programa como um homossexual que confunde Frasier por um amante em potencial. Em julho de 2003, ele apareceu no 9º episódio de Top Gear no segmento Starring a Reasonably Priced Car. Ele alcançou um tempo de 1 minuto e 50 segundos com um Suzuki Airyuu. Em 2005, ele apareceu na minissérie de 4 episódios 11th Hour, como o professor Ian Rudd. O primeiro episódio foi ao ar em janeiro de 2006. Também em 2005, ele interpretou o Capitão Nemo na adaptação em 2 partes de L.L. Mysterious. Stewart também fez uma participação na série Extras como uma caricatura obcecada por nudez de si mesmo, substituindo Jude Law no último minuto. Por se interpretar, ele foi indicado ao Emmy Award de melhor ator convidado em série cômica em 2006. Depois do início de The Next Generation, Stewart logo percebeu que ele sentia falta de atuar no teatro. Embora ele manteve-se associado à Royal Shakespeare Company, as longas filmagens do programa impediam que ele participasse da maioria das produções. No lugar, Stewart começou a escrever espetáculos de um homem só que ele realizava em universidades da Califórnia e em escolas de atuações. Stewart percebeu que uma versão de A Christmas Carol, de Charles Dickens, em que ele interpretava mais de 40 personagens era ideal para ele devido sua agenda limitada. Em 1991, ele apresentou seu espetáculo na Broadway, recebendo uma indicação ao Drama Desk Award de melhor espetáculo de uma pessoa. Ele realizou reprises de seu espetáculo em 1992, 1993, 1994, 1996, uma vez para arrecadar fundos para as famílias de vítimas e sobreviventes dos ataques de 11 de setembro de 2001, e durante 23 dias no London's West End em dezembro de 2005. Por suas interpretações nessa peça, Stewart recebeu o Drama Desk por melhor performance solo em 1992 e o Laurence Olivier Award de melhor entretenimento para performance solo em 1994. Ele estrelou como Ebenezer Scrooge na adaptação televisiva de 1999, recebendo uma indicação ao Screen Actors Guild Award por sua interpretação. Ele também foi o coprodutor do programa. Papéis shakespearianos durante esse período incluem Prospero in The Tempest, na Broadway em 1995, um papel que ele iria reprisar na produção de Rupert Grint em 2006 como parte do Festival de Trabalhos Completos da Royal Shakespeare Company. Em 1997, ele pegou o papel de Otelo com Shakespeare Theatre Company em uma produção foto-negativa de um Otelo branco com todo o resto do elenco negro. Stewart queria interpretar o papel desde os 14 anos, então ele e a diretora Judy Kelly inverteram a peça para que Otelo se tornasse um comentário de um homem branco em uma sociedade negra. Seus anos nos Estados Unidos lhe fez perder várias oportunidades para interpretar papéis importantes para um ator shakespeariano, como Hamlet, Romeu e Ricardo III. Ele interpretou Antônio junto com Harriet Walter como Cleópatra em Antony and Cleópatra no Novello Theatre em Londres no ano de 2007,
recebendo críticas excelentes. Durante esse período, Stewart também falou na Dura Union Society sobre sua vida e carreira. Quando ele começou a interpretar Macbeth no West End em 2007, alguns disseram que ele estava muito velho para o papel. Entretanto, ele e o espetáculo novamente receberam excelentes críticas, com um crítico dizendo que Stewart era um de nossos melhores atores shakespearianos. Em 2008, Stewart interpretou o Rei Cláudio em Hamlet junto com David Tennant. Ele venceu o Laurence Olivier Award de melhor ator coadjuvante por esse papel. Ao receber o prêmio, ele o dedicou em parte para Tennant e para Edward Bennett, o substituto de Tennant depois dele ter machucado as costas e ficado de fora de Hamlet durante 4 semanas, desqualificando-o de uma indicação ao Olivier. Em 2009, Stewart apareceu junto com Ian McKellen como a dupla protagonista de Waiting for Godot. Anteriormente, ele havia aparecido com McKellen no teatro apenas uma vez, porém os dois desenvolveram uma amizade ao trabalharem juntos nos filmes X-Men. Stewart afirmou que atuar nessa peça foi a realização de um sonho de 50 anos, tendo assistido aos 17 anos Peter O'Toole aparecer no Bristol Old Vic estrelando a peça. Sua interpretação, segundo os críticos, capturou bem o equilíbrio entre humor e desespero que caracteriza a obra. Conhecido por sua voz forte e autoritária, Stewart já fez dublagem em vários projetos. Ele já narrou gravações de Petya e Volk de Sergei Prokofiev, L4 Stagioni de Antônio Vivaldi, Deles Battle de C.S. Lewis, Irretarne Theode Centre Orf Deers de Rick Wakeman, como também vários programas de televisão como High Spirits with Shirley Ghostman. Stewart também fez a narração de Nine Worlds, um tour astronômico pelo Sistema Solar, e documentários sobre a natureza como The Secret of Life on Earth Mountain Gorilla. Ele também pode ser ouvido como a voz do espelho mágico no espetáculo da Disneyland, Snow White, a Enchanted Musical. Ele também é o narrador do lançamento americano de Dragons, a Fantasy Made Real. Ele também já dublou os filmes de animação The Prince of Egypt, Jimmy Neutron, Boy Genius, Chicken Little, The Page Master e nas dublagens americanas dos filmes japoneses Kazei no Tani no Nausicaa e Sushubi. Ele dublou o Porco Napoleão na adaptação televisiva de Animal Farm, de George Orwell, e apareceu como convidado em The Simpsons no episódio Homer the Great, fazendo o número 1. Stewart também narrou o prólogo e o epílogo de The Nightmare Before Christmas, que também aparece no álbum da trilha sonora do filme. Ele originalmente iria fazer a voz de Jafar em Aladdin, porém não conseguiu devido a problemas de agenda. Mais recentemente, ele fez o papel recorrente de Avery Bullock na série American Dad, além de ter feito várias aparições em diferentes papéis na série Family Guy, primeiro em Peter's Got Woods, segundo em No Meals on Wheels fazendo a voz de Peter Griffin, terceiro em Lois Kills como seu personagem de American Dad, quarto em Not All Dogs Go to Heaven como ele mesmo, quinto em And Then There Are Fewer como um gato que afirma ser professor, sexto em A Loving on Spooner Street como Dick Pump, sétimo em The Hand That Rocks the Wheelchair como Suzy Swanson e uma última vez em It's a Trap, como Capitão Picard. Além de emprestar sua voz a vários jogos das franquias Star Trek e X-Men, Stewart já trabalhou em outros não relacionados, como Castlevania, Lords of Shadow, Forgotten Realms, Dimensione, Legends of Lore, The Throne of Chaos e The Elder Scrolls IV, Oblivion, jogo no qual ele venceu um Spike Video Game Awards em 2006 por dublar o Imperador Uriel VII. Stewart e sua primeira esposa, Sheila Faulkner, têm 2 filhos, Daniel Fridon e Sophie Alexandra. Stewart e Faulkner se divorciaram em 1990. Em 1997, ele ficou noivo de Wendy News, uma das produtoras de Star Trek, The Next Generation, se casando em 25 de agosto de 2000, divorciando-se 3 anos depois. 4 meses antes de sua separação de News,
Stewart atuou junto com Lisa Dillon em uma produção de Bagnister Sunis, e os dois ficaram romanticamente envolvidos até 2007. Em 2008, Patrick se envolveu com a cantora de jazz americana Sunny Ozel, com quem se casou em 8 de setembro de 2013, em uma cerimônia oficiada por seu amigo de longa data, o também ator Ian McKellen. Tendo morado em Los Angeles por muitos anos, Stewart voltou para o Reino Unido em 2004. Em uma entrevista para Gavin Asseler da BBC, ele disse que foi porque estava com saudades de casa e porque ele desejava voltar a trabalhar no teatro. No mesmo ano, Stewart se tornou chanceler da Universidade de Huddersfield e subsequentemente professor de artes cênicas em julho de 2008. Apesar de sua agitada agenda de atuação, ele leva seu papel universitário muito a sério e regularmente comparece em cerimonias de graduação, além de dar aulas de mestrado em drama para estudantes durante suas visitas. Stewart foi nomeado um oficial da Ordem do Império Britânico em 2001, dizendo: "Estou muito emocionado e muito feliz com isso e foi uma manhã deliciosa." Stewart se tornou um cavaleiro celibatário em 2010 por seus serviços às artes cênicas. Ele reconheceu a honra inesperada e agradeceu a seu antigo professor de inglês que o encorajou a atuar. Obrigada por assistir. Inscreva-se no canal.